um acerto neste momento, mas se não assim quiserem, fiquem à vontade para também não abrir o vídeo. Então, como havia dito, eu não queria que fosse um monólogo, que a gente fizesse em forma realmente de debate. Tentei parametrizar a minha fala em algumas fases, certo? Uma voltada ao acesso à justiça de maneira ampla, uma outra, né, relacionada ao acesso à justiça durante a pandemia, e em terceira via, para que a gente pudesse aqui trazer algumas reflexões relacionadas ao acesso à justiça aos vulneráveis, né? E este é um momento que, de fato, faz-se com que a gente transcenda o direito, né? Justamente na academia, para que a gente consiga sair daqui, não tão somente com essas reflexões, mas com sugestões do que podem ou não serem feitas para que nós possamos melhorar justamente o acesso à justiça, que é essa temática. Nós estamos aqui, neste momento, enquanto também representante da classe, enquanto presidente da OAB, nós temos uma professora que é extremamente preocupada com essa temática também, que é a doutora Maristela, a nossa vice na OAB, e que, com o contato direto com os alunos, em que eu sempre digo que não é na academia em que se faz o professor não somente dar aula, mas também aprender, é daí que se reflete muitos dos atos que nós praticamos no dia a dia, né, do exercício de nossas atividades judicantes. Então, meus amigos, eu queria fazer esse combinado, né? Traçar o acesso à justiça e dizer a vocês, né, que ela está intrinsecamente ligada às questões constitucionais, aos direitos fundamentais e a tudo aquilo que esteja ligado ao exercício da cidadania. É tão bonito a gente chegar na academia e escutar o que Capelletti fala, né? Dizendo que o acesso à justiça pode ser encarado como um pressuposto fundamental de um sistema jurídico que pretenda garantir e não apenas proclamar direitos. Poxa, que é algo muito bacana de se ouvir. Quando a gente chega na academia e vê os pensadores do direito, geralmente os doutrinadores, em dizer: a todos é dado o direito de acesso à justiça. Mas será que é mesmo isso que acontece no dia a dia? Aí nós vamos para a Constituição Federal, aquele próprio artigo 5º, em que nós aprendemos nas aulas de introdução ao estudo do direito, e que diz: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito. Será que isso acontece? Aí vai o próprio artigo 5º da Constituição e diz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Meus amigos, nós estamos aqui com uma turma que está prestes a terminar, né, o seu curso. Há pouco tempo mais, vocês estarão do lado de cá, enfrentando o mundo, enfrentando o judiciário, enfrentando aquilo que o nosso amigo Luiz Viana sempre disse, o inferno. Porque se advogar no Brasil é difícil, na Bahia é o inferno. E dizem alguns aí, colegas do Oeste Baiano, que não é simplesmente o inferno, não. É estar sempre ao lado do demônio. E aí, meu amigo, minha amiga, como é que nós vamos utilizar esse acesso à justiça
que está amparado constitucionalmente, que está em todos os livros de introdução ao ensino do direito, que está no tomo 1 de todos os doutrinadores que ensinam o Código de Processo Civil. E aí você tem que dizer ao seu cliente, muitas das vezes, que foi protocolar uma petição e que não foi aceito por determinado órgão da administração pública. Foi protocolar uma petição perante o judiciário e ele foi deferido ou cancelada a sua distribuição simplesmente pelo fato de que não foram pagas as taxas judiciais. Como é que você vai dizer ao seu cliente de que a sua petição, ao invés de ser distribuída de maneira adequada para o juízo competente, por questões de não conhecimento por parte daquele servidor, foi ser direcionada para um juízo não competente e que não garantiu o seu direito? É tudo muito bonito na prática, quer dizer, no direito, mas na prática, não quero aqui trazer para cada um de vocês um desalento. Eu quero dizer que, na prática, nem sempre isso é feito. Para garantir o acesso à justiça, tal como constitucionalmente aceito, a nossa ordem jurídica traz em diversas outras legislações ordinárias o acesso à justiça como um princípio ou como regra que deve ser obedecida por todos. O novo Código de Processo Civil, a ele damos glória, trazido desde 2015, para nós que já estamos há algum tempo aí no mercado, sabemos que eu ainda estudei, né, Maristela, o Código de Processo Civil de 73, o Código de Processo Civil de 2015, todo ele foi pensado para satisfazer aos princípios constitucionais que amparam o acesso à justiça. Ele foi pensado, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, em conjunto com Fred Didier, nosso colega advogado, e aqui já teve nessa subseção, que é um dos melhores doutrinadores processualistas de nosso país, que é da Bahia, em que participou efetivamente das comissões de discussão do Código de Processo Civil e trouxe ele a possibilidade de que a gente pudesse, no exercício das atividades, utilizar aquilo que sempre esteve presente na Constituição. Começa o Código de Processo Civil, em suas linhas gerais, a reiterar aquilo que a própria Constituição, com norma de eficácia plena, dizia que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Trazendo alguns aspectos relacionados, antes de tudo, à arbitragem, né? E à resolução consensual dos conflitos, que é uma outra vertente que nós devemos sair da academia entendendo como efetividade de direito. Já foi uma época, Maristela, já foi uma época, Laila, ou Edna, ou Mariana, ou Jéssica, ou Renata, em que acesso à justiça corresponderia efetivamente à procedência dos pedidos. E não é isso que nós estamos querendo falar. Acesso à justiça é a apreciação
daquilo que nós queremos enquanto resposta do judiciário. É este o objetivo precípuo desse item que nós estamos discutindo. Vem o Código de Processo Civil notando das dificuldades que se era exercer o acesso ao judiciário com os processos físicos. Talvez não seja uma realidade que cada um de vocês vão enfrentar atualmente, porque a grande maioria dos processos já são digitalizados. Mas eu sou de uma época, não tão longe assim, em que os processos ainda eram físicos e que não muitas das vezes a sua petição era simplesmente perdida no meio da multidão de processos. Não muitas das vezes nós íamos ao cartório procurar o processo ou pedir uma certidão do escrivão para saber onde é que estava o bendito processo ou o seu requerimento. Porque, com dolo ou não, muitas das vezes esse processo era simplesmente colocado para baixo da pilha de processo. Muitas das vezes era uma petição que vinha a garantir direitos e que não era juntada no processo. Talvez seja um pouco assim difícil de vocês verificarem, ou dizer, poxa, como é que a petição sumia? Ora, se a petição era em papel, você peticionava, ia para um setor de distribuição e simplesmente até chegar até o juiz, sumia. E aí vem o novo CPC e estabelece expressamente a possibilidade de prática eletrônica dos atos processuais. Veja, isso é 2015. Nós estamos em 2021. Isso é, sim, uma busca de garantia de efetividade do acesso à justiça. Ok? Então, passando nesse primeiro ponto, que a gente tenta refletir a existência do acesso à justiça como algo que seja reflexo da garantia de direitos fundamentais, que é a busca de uma efetiva apreciação por parte do judiciário do seu direito e acesso à justiça, do direito de petição quanto à resposta daquilo que se busca dos órgãos públicos na atividade administrativa. Hoje nós temos uma outra efetividade através dos procedimentos que foram sendo pouco a pouco indo se adequando ao fato com a prática de processos eletrônicos, dos atos processuais de maneira eletrônica. Este é um item que a gente tem que ainda agora refletir, chegando à conclusão de que ela veio para trazer a efetividade de direitos. Ok? Vejamos só uma situação aqui complexa. Quando eu falo em efetividade do direito, quando me relaciono aos atos processuais pela via eletrônica, isso também traz uma outra complexidade. Será que todos têm acesso a esta prática dos atos processuais pela via eletrônica? E aí quis o CPC também resguardar direitos. E nos artigos 194 e seguintes, vocês vão ver a preocupação do legislador e dos doutrinadores que fizeram parte da criação sistêmica do procedimento, de que foi pensado de forma que o Estado desse ao mínimo possível de resguardo para a aplicação desse acesso à justiça.
estabelecendo que as unidades do Poder Judiciário, né, assegurassem às pessoas o acesso dessa justiça por meio de equipamentos que possibilitassem o acesso, que possibilitassem a consulta e etc. Estou vendo o Maristela levantando o dedinho aí. É porque a Edna quer fazer uma colocação, aí ela escreveu. Pode falar, Edna. Deixa eu tô ligando a câmera toda. Quando o senhor estava falando aí, eu vi uma situação, vivenciei uma situação muito próxima, só que eu estava fazendo pesquisa para a mamografia. E algumas instituições teve atendimento presencial, outras não. Então, assim, uma determinada instituição aqui, eu fui, quando chegou na hora, eu digo, ok, imaginei que estivesse funcionando, mas não como funcionava antes. Só que o que aconteceu? Nem no portão cheguei, o vigilante veio, aí eu fui, questionei, fiz pergunta, ele fez assim, não, só, aí me deu um papelzinho com e-mail. Aí eu me coloquei no lugar de algumas pessoas, porque assim, primeiro, nem todas as pessoas são alfabetizadas, porque tem aquelas pessoas que elas assinam, mas elas não são alfabetizadas, elas são analfabetas funcionais, elas não têm acesso, aí eu coloquei, eu imaginei assim, se fosse meu pai não é uma pessoa instruída, ele ia fazer o quê com aquele e-mail? Meu pai nunca passou o e-mail. Aí, como era uma pesquisa para mamografia, eu peguei o e-mail, eu fui, passei o e-mail, cadê a resposta? E eu enchendo, me perdoe a palavra, enchendo o saco, passei outro, liguei, perguntei. Então, assim, o Estado teria que criar meios para que essa pessoa tivesse acesso, só que existem outras barreiras até ela chegar. Aí, por exemplo, ela não tem uma internet, ela não tem um equipamento. Então, assim, não é só, mas eu citei um exemplo familiar, porque meu pai não precisa das coisas, quem faz são os filhos. Mas, assim, em outras situações, eu sou professora, eu vejo a dificuldade dos meus alunos e de muitos pais. Pais que não sabem ler, pais que sabem ler, mas que não têm acesso, não têm domínio dessas tecnologias que para alguns é tão simples, tão rápido, tão fácil. Então, assim, essas pessoas elas não conseguem nem ter o direito, elas não conseguem chegar onde tem que chegar. E outra coisa, ao passar o e-mail, a gente não é tão informal, não, tão impessoal. E assim, quando você vai na instituição, você vê o rosto da pessoa, você olha, você fala, você pergunta, você interage, aí você passa o e-mail, espera o e-mail voltar, e você abusa, insiste naquele e-mail. Então, assim, esse acesso durante esse período de pandemia ficou muito, mas muito complicado, porque assim, aí eu me coloquei também no lugar em outras situações, as pessoas que estão presas, precisando. Então, assim, não foi uma. Agora, o que me chamou a atenção foram as instituições que estão diretamente ligadas com a questão do acesso à justiça. Essas que estão. Outras instituições voltaram a funcionar, obedecendo os protocolos, com algumas limitações, mas essas que deveriam ter um mínimo de pessoal com rodízio, eu não sei, elas não funcionam, tudo online. Aí assim, é meio complicado, é muito complicado, muito mesmo. Então assim, é uma pessoa que está precisando de um atendimento médico, uma pessoa que está presa, ou questões de alimento mesmo, de guarda de criança, violência doméstica, crianças que sofrem abusos. Então tudo isso, se antes eu já achava difícil, agora nesse período, ainda continua aqui na Bahia e na Lisa, eu acho que ficou muito pior mesmo para essas pessoas. Muito importante sua intervenção, Edna. Muito obrigado. Eu acho que você está dentro daquilo que nós estávamos trazendo de reflexão. É exatamente. A gente vinha falando do acesso à justiça de uma maneira ampla, né? Dizendo das dificuldades que sempre existiram. Nunca, desde que mundo é mundo, em que o direito passou a ser um sistema regulador social, em que o acesso à justiça não houve em um dado momento uma ruptura.
Está aí o porquê da importância do acesso ao judiciário, à justiça. Ela está resguardada dentre os direitos fundamentais. Ela vem de uma corrente que desde o século XX, da Constituição Alemã, ela traz a seu bojo a sua importância para que a gente, pelo menos, assegure na Constituição de que essa efetividade de direito, ela, ao menos procedimentalmente, ela vai estar aí posta para que, em um dado momento ou espaço, alguém possa se utilizar. E aí, essas angústias que são suas, essas angústias são nossas. E nós estamos aqui justamente a trazer essa reflexão de tentarmos, após este momento, sairmos daqui com alguns encaminhamentos, talvez. Por que não? E aí eu digo a você que a sua reflexão veio de um segundo ponto de nosso debate, que é voltado ao acesso à justiça em tempos de pandemia. Nós já estamos enfrentando a dificuldade da pandemia desde março do ano de 2020. Nós imaginávamos que seria simplesmente resolvido isso em 2 ou 3 meses de restrições. E isso não foi possível. Não foi possível porque até hoje nós estamos aqui a debater o acesso à justiça em períodos de pandemia. Já se vão mais de 1 ano e 2 meses sem atividade presencial nos fóruns, sem atividade presencial na Justiça do Trabalho, sem atividade presencial nos órgãos públicos administrativos. E quando eu falo de acesso à justiça, eu não estou simplesmente vinculando ao sistema jurisdicional. Quantas pessoas que estão aí na fila do INSS a aguardar uma simples perícia? Quantas pessoas estão no INSS a aguardar o resultado do processo administrativo? E essas ferramentas que foram criadas, muitas das vezes até de maneira célere, para tentar adequar-se de forma a tentar reduzir os impactos desta pandemia, ainda não estão sendo suficientes para resolver o problema que sempre existiu, que é o do acesso à justiça. Desde o ano passado, que nós estamos enfrentando uma gama de normas que são criadas através daquilo que nós denominamos de direito provisório, para simplesmente tentar adequar em determinado espaço e tempo situações que venham a resguardar direitos. Foi a 13794, né? A nova 13979, as resoluções do CNJ 313, né? A 13994, que trouxe mudanças significativas na lei dos juizados. Todas essas normas tentaram, de certa forma, minimizar os impactos, trazendo, então, a possibilidade de, durante este período provisório, de a gente tentar trazer às pessoas o direito de acesso, amparado pela tecnologia, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num país que, mesmo diante daquilo que está normatizado, ainda não é suficiente para que nós consigamos efetividade de direitos. E aí eu dou o exemplo de que o novo CPC de 2015, ele foi criado há 6 anos atrás, trazendo a possibilidade de garantir o acesso à justiça por meios eletrônicos. E nós estamos tão somente há 1 ano lidando com essas ferramentas. Eu, a todos os dias, nesta mesma sala realizo audiências por videoconferência. Tenho
me arriscado, trazido clientes para o meu escritório, para que seja possível, ao mínimo, reduzir os impactos dessa problemática. Porque eu sei que se assim não fosse, os meus clientes não conseguiriam ter a mesma sorte de direitos, porque não conseguiriam acessar de suas casas aos links das audiências por videoconferência. Nós estamos aqui a conversar por meio de videoconferência, mas numa academia, a academia de terceiro grau, de pessoas que debatem direitos e conhecem direitos, mas que é, dentro de uma imensidão de nosso país, em um percentual tão ínfimo que não se consegue nem mensurar daquilo que de fato seria necessário para que aqui nós estivéssemos, talvez, discutindo o acesso à justiça por um outro viés que não fosse as limitações de direito. E quando eu falo dessas limitações e o acesso, eu quero trazer também uma outra reflexão que é voltada à duração razoável. Porque não adianta ter acesso se não tiver um resultado efetivo e célere. Os direitos perecem. Os direitos não socorrem aos que dormem, tal como cada um de vocês escutaram aí ao longo desses anos iniciais da academia. E aí chegamos à terceira via de nossas discussões, que é o acesso judicial dos vulneráveis nesse período de pandemia. Ora, nunca que se foi possível dizer que os vulneráveis tivessem acesso à justiça irrestrita, ilimitada e precípua. E em período de pandemia, mais ainda. Por quê? Porque se são vulneráveis, porque são uma minoria, sempre que existirão cada vez mais lesões ou ameaças a direitos a cada um dos, e menos efetividade desses direitos pelas dificuldades de acesso ao judiciário. Não é uma, não é duas, não é 3 vezes que eu encontro e me deparo com pessoas que vêm até o meu escritório que têm o direito, mas que, infelizmente, pela sua hipossuficiência, quer financeira, quer técnica, não conseguem ter efetivamente o exercício desse direito. Ora, nós estamos falando de um escritório de advocacia. É um escritório privado, que depende diretamente dos honorários. E nós estamos em um país, e eu vou até reduzir a margem de pesquisa para dizer, estamos numa cidade em que 98% da população estão na classe C, D e E, que não tem dinheiro para pagar honorários, que não tem conhecimento precípio da existência do seu direito, que não tem acesso a essas ferramentas tecnológicas e que muitas das vezes lhes são vedados o simples pedir. E aí eu trago essa reflexão para dizer: se neste país o acesso à justiça, em que pese efetivado constitucionalmente, é difícil, no período da pandemia é 3 vezes mais, e para o vulnerável é 100 vezes mais. E aí, meus amigos, minhas amigas, é que tem a importância precípua de nós estarmos aqui a discutir efetividade de direitos. O que é que cada um de nós podemos fazer para melhorar essa realidade?
O que é que cada um de nós podemos contribuir? Se é na academia, nós podemos sim fazer pesquisas, publicar artigos, trazendo uma conscientização para aqueles que fazem leis, para aqueles que, de certa forma, acompanham o judiciário, para que seja possível subsidiar suas decisões, concretizando e realizando direitos. Se é na advocacia, nós podemos estar aqui criando diversas outras circunstâncias que possam contribuir com o acesso à justiça. Eu acabei de dizer que no escritório aqui eu acompanho inúmeras pessoas que vêm aqui sem condição, mas que não saem daqui sem a sua orientação, sem o seu direcionamento de como e o que pode ser feito. E nós estamos falando aqui de uma cidade que existe uma defensoria pública efetiva e que de fato trabalha. Mas não precisa ir muito longe para ter certeza de que o acesso à justiça está limitadíssimo, porque não se tem defensoria em Itaperoá, em Tuberá, em Ouro Peçanha, em Camamu. O que é que estas pessoas vão fazer? Para vocês que já fizeram direito do trabalho, vocês aprendem na primeira aula que o acesso à justiça do trabalho e o direito de petição é garantido aos seus trabalhadores. Maristela pode ser prova do que eu vou dizer aqui a vocês. Não existe em um TRT sequer deste Estado um órgão que possa recepcionar a estas pessoas para exercerem o direito de petição. Ora, onde é que está a efetividade de direitos? Se a lei fala uma coisa e efetivamente existe outra. Se a lei fala que o órgão judiciário, na medida que implanta o processo judicial eletrônico, deve disponibilizar equipamentos para as partes, e ela sequer está aberta, ela sequer está funcionando, onde é que está o acesso à justiça? É o advogado que tem a todo momento que está direcionando seu escritório, a sua casa, o seu computador, o seu celular para dar acesso a essas pessoas? E há aqueles que não têm condição de pagar o seu advogado? A academia pode buscar formas de minimizar esses impactos? Talvez. Edna botou aí, o direito não socorre o que dorme, né? Mas essa é uma reflexão que a gente pode buscar. A prática do direito da academia tem possibilitado o acesso ao judiciário? Será que a UNEB não poderia disponibilizar um local de acesso aos processos, consulta ao processo, de encaminhamento? Uma reflexão. A OAB, o que é que pode fazer? A gente a todo momento tem discutido com a classe o que pode ser feito para se efetivar a justiça. Nós estamos aqui há poucos dias da sanção de um projeto de lei encaminhado pela OAB Valença, na qual se busca o acesso do advogado em suas funções de maneira prioritária nos órgãos públicos e nas agências bancárias. Nós fomos inclusive até criticados. Quer dizer que uma carteirada da OAB, ora, não é carteirada, meus amigos. Trata-se de efetividade de direitos.
Os advogados, no exercício de sua função, ele não está representando o direito próprio, mas sim alheio, e que depende de todas as formas de privilégios para que o acesso a essa justiça, ao acesso ao direito, seja efetivado. E muitas das vezes nós vamos às instituições bancárias, não é simplesmente para sacar o nosso dinheiro, é para sacar o dinheiro dos nossos clientes através de alvará judicial, é para se apresentar uma prova de vida, é para se buscar também garantias do FGTS, é para se garantir direitos que são lesados pelas instituições bancárias quando não exercem a prestação devida, a prestação de serviço de maneira devida. Vejam, isso é buscar efetividade de direitos. Isso é garantir acesso à justiça. Cada um dos senhores tem, a partir de hoje, e eu sei que desde sempre, porque senão não estariam fazendo o curso de Direito, a necessidade e a obrigação de sair daqui refletindo o que é acesso à justiça, o que é que nós podemos fazer para contribuir com esse todo e dizer, por fim, desta conversa, que por mais que o acesso à justiça ele seja vedado, a nós não é dado o direito de desprezá-lo. Nós somos a balança do mundo. Nós, juntos, conseguiremos fazer com que a lesão ou ameaça de direito de quem quer que seja não deixe de ser apreciado pelo Estado. Quer seja na advocacia, quer seja no concurso público, na magistratura, no Ministério Público, na defensoria ou até mesmo no dia a dia. Um obrigado para cada um de vocês, uma boa tarde.